Olá, amigos. Temos a satisfação de receber em nossa casa a Fraternidade Francisco de Assis, Associação Espírita aqui de São Paulo, nossos amigos Cosme e Massi, que vem de Curitiba. Tudo bem, Cosme? Muito bem, Coelho. Um prazer estar aqui novamente. E nosso amigo Milton Felipelli. Tudo Sim, bem, senhor, Milton? da mesma forma, muita alegria. Esse encontro está sendo programado há algum tempo e hoje nós conseguimos reunir esses dois amigos, pessoas que têm um apreço muito grande pela doutrina espírita e, sobretudo, pelas obras de Kardec. E nós resolvemos aqui fazer um bate-papo, né, para conversar um pouquinho sobre essas questões relacionadas à doutrina espírita. E nós resolvemos também intitular isso de Por que Kardec? Eu gostaria, com todo respeito, primeiro os mais velhos, né? Seu Milton Felipelli. Por que Kardec, seu Milton Felipelli? Bem, antes de mais nada, Coelho, conforme eu comecei dizendo, é uma alegria muito grande estar aqui junto do Cosme. Já acompanhamos o seu trabalho de divulgação genuína, né, da doutrina espírita. Então é uma alegria, é mesmo uma honra para nós estarmos todos aqui junto dos amigos. Agora, por que Kardec? Eu entendo que é porque que eu estudo e vivo segundo a doutrina espírita. Esse é o objetivo da pergunta, né? É isso aí. Tá bom. Eu vou responder assim. Eu estudo o espiritismo desde aos 17 anos de idade, 1957. Antes de a gente nascer, Milton. Um aninho antes, Milton, que a gente A mim nascesse. também. Nós somos de 58. Então eu não passei assim pelo desconforto que muita gente passa de sofrimento ou então de dúvida atroz sobre coisas da vida. Foi natural o ingresso por mãos amigas, né? E o conforto espiritual que eu senti ao ler a filosofia espírita realmente me entusiasmou. Eu não parei mais porque o espiritismo ele penetra no fundo do nosso sentimento e da nossa intelectualidade. Quando a gente estuda com seriedade. Por vezes as pessoas, Milton, bom, o Milton é idealista, a vida dele foi fácil e ele nesses anos todos, nas horas vagas você estudou espiritismo. Não é bem assim, né, Milton? Tem muito trabalho, muito empenho, muita dedicação, muito objetivo também nos estudos. Não é simplesmente estudar, né, Milton? Não é não. Mas é bom que a gente diga aqui para os amigos que certamente vão nos assistir futuramente, que para o idealista não existe sacrifício. O ideal, ele renova o entusiasmo, a alegria, não é, Costa? É isso mesmo. Então, o sacrifício só existe para aqueles que realmente são levados por outros caminhos que não do verdadeiro ideal. Então, eu não senti absolutamente a dor e o sofrimento atrozes que dá assim para muita gente fazer espiritismo. Agora, dizer que foi fácil, isso seria uma ingenuidade, né? Não é fácil mesmo, até porque a doutrina espírita, ela não se propõe para as massas, é realmente para um grupo de pessoas muito seletas, vamos usar essa expressão, no mundo inteiro. Então é aquele que está em busca da verdade mesmo. É por isso que precisa estudar. E precisa muito objetivo mesmo, Precisa ter muita tenacidade. Não desistir, até porque existe a corrente que nós não vemos, dos invisíveis, e que por vezes querem realmente trazer o incômodo aí essas lutas, né? E nós percebemos que nas casas espíritas hoje, muitas pessoas começam, têm aquele primeiro ímpeto, estudam um pouco, começam a participar e daqui a pouquinho desaparecem, né? A objetividade parece que se perde um pouco em alguns momentos, né? É verdade. Agora, eu aproveito para dizer o seguinte, antes do Cosme falar. É preciso que a pessoa adquira um método para estudar. Não se aprende e não se estuda sem método. Não há como realmente ver com clareza, chegar em conclusões satisfatórias sem ter método, não.
Muito bom. Eu diferente de vocês, o Cosme, já vou pedir a palavra do Cosme já, eu comecei no Espiritismo já não tão jovem quanto vocês. Eu comecei no Espiritismo há mais ou menos 20 anos atrás. E desde lá a gente vem tentando estudar. Em muitas coisas eu tento buscar ajuda com o Milton, com o Cosme, nos esclarecimentos. Mas você, Cosme, também começou novinho no Espiritismo, né? Graças a Deus, Coelho. Milton, um prazer de novo estarmos aqui juntos nessa oportunidade de bater esse papo sobre Kardec, que é sempre uma grande alegria. Eu agradeço muito a Deus ter conhecido o Espiritismo aos 13 anos. Meu irmão teve um papel muito importante disso, o irmão mais velho, já que a gente não pude conhecer meu pai morreu, eu tinha 9 meses, então meu irmão mais velho ficou nessa posição de ajudar na educação dos irmãos, e ele tornou-se espírita e me fez então esta provocação de que eu fosse conhecer o Espiritismo. Quer dizer, a gente havia, porque minha mãe era católica, feito lá aquela primeira comunhão, aquelas escolas católicas, e ele então fez essa proposta de que a gente pudesse conhecer o Espiritismo. E desde aquele momento, quando a gente começou então a conhecer o Espiritismo e logo a seguir a conhecer Allan Kardec, e aí foi uma alegria muito grande, um prazer muito grande, como é até hoje. Quer dizer, ler Kardec é extremamente prazeroso, quer dizer, estudar o Espiritismo é um prazer muito grande. Como o Milton lembrou, a gente não tem sacrifício quando faz o que gosta. E quando você percebe a beleza do pensamento kardeciano, a profundidade, o quanto o conhecimento faz bem, o quanto o conhecimento te alegra, te orienta, facilita a sua vida, é sempre um prazer, é sempre uma alegria estar lendo, estar estudando Kardec. Então eu agradeço a Deus e ao meu irmão por ter conhecido aos 13 anos. Então eu estou aí, sou de 58, então vou fazer este ano 56 anos, então já conheço o Espiritismo há 43 anos. Então, e graças a Deus pude já desde o começo começar de fato a estudar as obras de Allan Kardec. Isso foi uma grande satisfação, uma grande alegria. O conhecimento das obras de Allan Kardec, para aqueles que iniciam, parece que no primeiro momento é meio complicado, porque alguns falam que Kardec usou uma linguagem um pouco antiga. As obras de Kardec são de 1857, foram traduzidas no Brasil em 1875. 1857. Não, 1875. A tradução. Primeira tradução para o português. Para o português. Então, a linguagem é muito parecida com a de Kardec. Então, alguns termos nas obras de Kardec são um pouco antigos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós podemos notar que existe uma profundidade muito grande nos ensinamentos. Na verdade, Coelho, Kardec escreveu uma obra no século XIX, mas a gente lê hoje René Descartes, que escreveu uma obra no século XVII. Quer dizer, não há nenhum problema com a linguagem. Mesmo quando a gente pega as traduções de hoje, embora você, quando vai traduzir hoje, você busca atualizar um pouco certas expressões da linguagem, mas eu não vejo que esse seja o problema. Até porque a gente, quando está estudando um autor, tem que usar um dicionário, tem que prestar atenção, tem que refletir. O problema é que a gente precisa estudar. Estudar, né? Não é ler, né? Essa é uma questão que eu costumo dizer, uma questão cultural que o Brasil vive. Não é nenhum problema de estudar Kardec. Eu costumo dizer, o nosso problema não é estudar Kardec, o nosso problema é estudar. Nós temos índices, estatísticas nacionais que são alarmantes. Só para você ter uma ideia, nós temos menos livrarias no Brasil do que tem em Paris. Somente na cidade de Paris. Somente na cidade de Paris tem mais livrarias do que tem no Brasil. Então nós temos uma cultura de pouco estudo. Não, aí não estou falando de estudo de Kardec, de estudo em geral. Quando a gente pega os nossos índices de leitura, de compras de livros, de leitura, os nossos índices são muito baixos quando comparados com muitos países. Então nós temos uma cultura de pouca leitura. Aqueles que duvidam, a gente pode fazer a pergunta: quantos dos pais sentam para ler com os filhos hoje? Pegam um livro para ler junto. Não um livrinho com a maior parte de figuras e algumas pequenas frases, mas ler um livro, um autor com seus filhos,
um clássico da literatura, algum pensador. Quantas pessoas usam seus finais de semana, seus feriados, sua noite quando chegam em casa para ler? Então nós temos um problema cultural, a leitura é deixada em segundo plano. Então nós usamos muito a televisão, o cinema, hoje a internet, o computador, as redes sociais, mas os nossos índices de leitura em geral são muito baixos, muito baixos. Então nós lemos pouco. Olha, se nós lemos pouco, a leitura, mesmo de romances, de textos, que é muito baixa no Brasil, imagina um estudo. Porque o estudo ele exige mais disciplina, mais tempo, mais dedicação. E para que você possa estudar, você tem que estar motivado. Você tem que gostar, você tem que perceber a importância deste conhecimento para a sua vida. O prazer de conhecer, a alegria de conhecer. E isso se aprende por educação. Se nós não lemos com as nossas crianças, não despertamos nas nossas crianças o prazer da leitura, como nós esperamos que elas vão continuar lendo quando adultas? Então veja o problema que nós vivemos. Se nós despertamos o prazer pela televisão, pelo futebol, pelo esporte, pela distração, pelo bate-papo, mas e o prazer pelo estudo? Fica fora. Estudar parece ser uma coisa desagradável, não prazerosa. Parece ser uma obrigação, um incômodo. Se nós criamos uma cultura de que estudar é algo desagradável, que eu só tenho que fazer pela obrigação de fazer para ter uma profissão e ganhar dinheiro, ou seja, se o estudo não for um bem em si mesmo, como alegria, como o prazer que o conhecimento favorece, as pessoas não vão estudar e, obviamente, não vão estudar Kardec. Eu digo, Kardec é um autor extraordinário, escreve com simplicidade e profundidade. Eu o comparo aos grandes escritores da humanidade. Na França, por exemplo, os franceses falam muito em Montaigne, em Descartes, como grandes escritores clássicos, são lidos e estudados na escola. Nós podemos botar Kardec no mesmo nível, na mesma comparação. Ele é tão grande quanto Montaigne, ele é tão grande quanto René Descartes, ele é tão grande quanto os grandes pensadores e escritores da humanidade, porque ele escreve simples e profundo, e agradável, didático. O nosso problema não está no texto kardeciano, o nosso problema está na nossa cultura de pouca leitura, que dirá pouco estudo. Quem lê pouco, estuda pouco. E é fácil a gente verificar isso. As perguntas que nos fazem são perguntas primárias, o que denota que as pessoas não estudam a doutrina. Por isso que não sabem. Se estudassem, saberiam mais. Você sabe que isso está falando é uma coisa extremamente engraçada. Ainda esta semana, nós recebemos um e-mail através do nosso site kardec.tv de uma pessoa perguntando se Kardec tinha falado alguma coisa sobre Deus. É a pergunta número 1 do primeiro livro. Não falou alguma coisa, fez um tratado profundo a respeito. E as pessoas querem entender o Espiritismo sem ler as obras de Kardec, né? Às vezes por informação, por romance. Mas a você, Milton, o que te atraiu na obra de Kardec, no seu conteúdo? Antes disso, deixa eu continuar com essa conversa muito boa. Não estudando, as pessoas não podem perceber a beleza do conhecimento, porque quando você estuda e incorpora aquele conhecimento no volume do seu conhecimento, você percebe a grandeza do trabalho feito por Kardec, uma contribuição histórica para a humanidade. Kardec ainda vai ser examinado dentro do campo da filosofia no futuro, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai realmente se constituir no pensamento ideal para o conhecimento da humanidade, porque apresenta as leis naturais. Então o Espiritismo surgiu em 1857 para demonstrar como funcionam as leis naturais. Olha que coisa importante. E o espírita, para conhecer as leis naturais, precisa conhecer a doutrina que tem nas mãos.
E isso te chamou a atenção também, ao longo do tempo você foi absorvendo. E quando você começa a pesquisar, uma coisa vai chamando a outra e vai interessando cada vez mais, né, Milton? O mundo é movido a ideias, né, Costa? Exatamente. Quer dizer, o papel da educação para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de estudo é fundamental. A gente lida muito na área profissional dentro de instituições de ensino. Profissionalmente eu atuo na área de educação. A gente trabalha com consultorias para as universidades no Brasil inteiro. E a gente nota, e essa é uma reclamação que a gente encontra em todos os lugares, da baixa produtividade na leitura e no estudo por parte dos nossos jovens. Nós estamos encontrando essa queixa o tempo inteiro. Quer dizer, nós temos que criar realmente um estímulo muito grande aos estudos, para que as nossas crianças, os nossos jovens aprendam a estudar, gostem de estudar. E não use um estudo como aquela obrigação que o pai coloca, que ele tem que ir à escola por obrigação, para obedecer os pais, ou que ele tenha que ir para a universidade para ter uma profissão e ganhar dinheiro. O estudo não é criado como nos elementos mais importantes de prazer e alegria. Enquanto eu não tiver introjetado na cultura a importância do estudo como elemento de felicidade, o que o conhecimento propicia para a alma, em termos de felicidade, de harmonia, de bem-estar. Então, enquanto eu não tiver isso só se conquista fazendo. Se você quer descobrir quando uma coisa é gostosa, o prazer que ela lhe dá, você tem que prová-la. Enquanto você não experimenta o estudo, você não sente esse prazer. Não adianta ficar aqui falando e a pessoa que não tem o hábito de estudar vai dizer, não sei, ela não sabe mesmo, ela só vai sentir o gosto, o prazer, a alegria que o estudo propicia para ela quando ela estudar. Então ela tem que ser treinada a isso. Estudar é um processo educativo de treino, de disciplina, em que a criança tem que começar desde cedo a lendo uma obra, lendo uma outra obra, o pai, os pais, a escola, e ela sentindo esse prazer que a leitura proporciona. E não adianta, o conhecimento pelos livros ainda é a maior fonte de conhecimento do que todas as outras fontes. Estudiosos modernos mostram que nenhuma imagem, nenhum filme substitui a leitura de um livro. E você não consegue aprender suficientemente a não ser pela linguagem, ou oral ou escrita, mas a linguagem fundamentada nessa estrutura que os livros apresentam. Então muita gente, eu gostaria só de ver filme, mas não é suficiente. Você precisa mergulhar nos textos. Nenhum filme, nenhum jogo de imagem, de linguagem substitui a capacidade que tem a linguagem escrita de representar ideias e pensamentos. Então a gente precisa descobrir isso, como nos livros a gente cresce, como nos livros a gente aprende, como aprender é bom, como aprender traz alegria. Depois que você aprende isso, você passa a colocar o estudo como um dos elementos de lazer. Do mesmo jeito que o indivíduo coloca assistir o futebol, assistir a novela, ir ao cinema, ir a uma festa, se reunir com os amigos como um elemento de prazer, como uma prática prazerosa, ele vai colocar lá entre elas o estudo. E aí o estudo passa a ganhar uma evidência maior na vida da pessoa. E para você hoje, o estudo de Kardec é uma prática prazerosa? Aí muito mais, porque quando você mergulha no pensamento kardeciano e vai estudar uma doutrina que trata daquilo que há de mais importante na vida, que é o seu próprio equilíbrio, a sua felicidade, discute aquilo que você é, respondendo às mais importantes questões que a filosofia já perguntou. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? O que é a vida futura? São questões tão importantes sobre a vida, aí o Espiritismo se torna ainda muito mais prazeroso, porque você não apenas está lendo e estudando textos bem escritos, bem elaborados, em que você tem o prazer da leitura pela lógica, pela coerência, pela forma gostosa como está escrito, didaticamente bem escritos, mas também o conhecimento que está presente nesse texto. Além da forma, você tem um conteúdo precioso, que é o conteúdo mais precioso, te ensina a ser feliz, como cultivar as virtudes, a importância da virtude para a sua vida, o que é a vida após a morte. Quer dizer, são questões tão importantes que a obra de Kardec coloca para você. Então o seu prazer é maior ainda. Do mesmo jeito que você sente prazer lendo um romance bem escrito, de um Victor Hugo, por exemplo, ou um texto filosófico bem escrito de um Montaigne, em que você vai, no caso de Kardec, tem a mesma grandiosidade de forma,
a mesma beleza de estrutura, de forma. Por outro lado, o conteúdo é muito mais importante do que o que tem nessas obras, porque trata da vida do espírito, da sua imortalidade. Então o prazer é muito grande, porque ao mesmo tempo que você aprende, você se descobre, você se conhece, e isso lhe causa uma felicidade que não tem preço. Quer dizer, não há preço. O que o Espiritismo causa para quem o estuda, não há dinheiro que compre. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande de conhecer quem você é e de buscar viver esse pensamento. Quer dizer, você aprende uma filosofia e vive essa filosofia de uma forma extremamente prazerosa e alegre. Por isso, quem conhece Kardec, quem se torna espírita segundo o pensamento kardeciano, já é feliz nessa iniciativa simples que o conhecimento já lhe proporciona. Você se torna feliz naturalmente. O Cosme há pouco ainda fez uma afirmativa da simplicidade e da profundidade da obra de Kardec, Milton. E traduzindo aí em miúdos para o dia a dia das pessoas, dos amigos que estão nos assistindo nesse momento, o que você poderia trazer sobre essa questão? Olha que coisa interessante. Você fez uma abordagem de observação ligado com a facilidade ou a dificuldade das pessoas em lerem o texto de Kardec. Isso. Não é uma realidade de que é uma leitura difícil. Mas alguns falam... Ainda bem que você disse alguns e nem todos. É. Por quê? Porque realmente é um fator de ordem de cultura, e isso nós temos que considerar. As pessoas que têm o hábito e que têm um pouco mais de cultura sentem muita facilidade em ler e entender a obra de Allan Kardec. Porque são textos e os livros são vendidos porque são lidos. E é no mundo inteiro, Agora, nós temos que acompanhar a evolução dos tempos, nós temos que fazer o cotejo entre a obra de Kardec, textos que ele escreveu, com a realidade social que nós vivemos hoje. O Espiritismo explica tudo isso. Então é preciso que a pessoa se imbua de vontade, curiosidade, interesse, vontade e a tenacidade para estudar. Precisa estudar. Não pode começar e, por qualquer dificuldade inicial, já abandonar a leitura e o estudo. Não, tem que insistir. Ser perseverante. O Cosme abordava há pouco essa questão, porque a gente está muito acostumado, qualquer coisa, não sei se talvez a gente tenha assim algum receio do desconhecido, do novo, e Kardec traz, não é que traga alguma coisa de novo, traz de uma forma diferente as leis naturais, que nós não estamos muito acostumados a interpretar essas leis da forma que elas realmente são. Então fica aí uma dificuldade, porque eu venho e falo, eu era um espírito, reencarnei, estou aqui para aprender e vou voltar para o mundo dos espíritos. Isso para alguns às vezes é meio complicado, né? Esse entendimento, né? E continuará sendo espírito, viu? Pois é. Talvez para facilitar esse processo de estudo, o papel da Casa Espírita seja importante na construção dos grupos de estudos. Porque para você criar uma cultura de estudar, às vezes sozinho é mais difícil. Claro, quem já conquistou essa cultura de estudar ao longo de sua formação escolar é mais fácil. Eu desde cedo fui acostumado a ler e a estudar, então eu estudo por prazer. Então eu não consigo não estudar. O estudar é parte do meu prazer. Mas essa cultura eu criei na minha pessoa ao longo de muitos anos. Quem ainda não tem essa cultura, um bom caminho é o estudo em grupo. Sozinho, às vezes, é mais difícil. Mas quando você se reúne em grupo, isso se torna um pouco mais fácil. Estimulante, porque um ajuda o outro, um provoca o outro, as discussões vão criando um ambiente propício para a compreensão. Então aí talvez um papel importante, né, da Casa Espírita, de criar esses grupos de estudos, de estimular jovens e as pessoas a estudarem Kardec nesses grupos. Eu sempre digo o seguinte, em geral nós vamos numa casa espírita 1, 2 horas por semana, passa lá o jovem ou passa lá o adulto. 1, 2 horas por semana é um tempo muito curto para estudar, muito curto. Se você achar que vai estudar espiritismo apenas 1, 2 horas por semana, esqueça, não vai ser suficiente, mas é melhor do que nada.
Então, se você vai ter essa 1, 2 horas por semana, imagina 2 horas por semana os grupos reunidos estudando Kardec. São 21 livros. 21 livros, vou repetir. Se você mergulhar nesses 21 livros, nesses grupos de estudos, você vai conseguir ver a beleza e o pensamento de Allan Kardec. E 21 livros vai gastar a vida inteira para esse grupo estudar, mas tudo bem. Que bom. Mas se o indivíduo estudar só ali aquelas 2 horas, mas em geral se ele vai ali, se aquele grupo provoca, e se você começa a ler junto a obra de Kardec, você vai chegar em casa e vai querer continuar lendo. Então o grupo vai ter esse papel de provocar para que você também use parte do seu tempo livre, à noite, final de semana, para ler também. Então, o grupo estimula isso. Eu me recordo, na minha adolescência, ter feito isso, ter participado de grupos de estudos. Ainda como adolescente, isso me estimulava, porque a gente tinha aquele encontro lá no grupo de estudo que ocorria, me recordo lá, os sábados, nas chamadas encontros de mocidade. A gente lia Kardec, apareciam muitas dúvidas. Durante a semana você queria continuar lendo, para que o sábado seguinte você já tivesse outras coisas. Então, você vai estimulando as pessoas. E vai avançando, né? Vai avançando. Vai avançando. Eu acho que um papel importante criar grupos de estudos. Não ir apenas para uma casa espírita para ouvir uma pessoa falar. Claro que isso é importante, ouvir alguém falar, assistir uma palestra. Ninguém está desprezando esse trabalho. Mas não ficar só nisso. Quer dizer, ouvir uma pessoa falar, às vezes não me estimula tanto a estudar do que participar de um grupo de estudo. Então, que eu vá ouvir pessoas falar, mas que eu também crie grupos de estudos. E, principalmente, para estudar as obras de Kardec, que é o melhor autor, o que melhor escreve, onde ali está o Espiritismo completo. São as únicas obras que contêm o Espiritismo em sua totalidade. Todos os aspectos da ciência e da filosofia espírita estão presentes ali. São 21 obras de uma coerência, de uma consistência absoluta. Você não tem contradições, o que está dito num lugar se encaixa com o que está dito em outro. O encadeamento lógico é muito bem construído. Então você tem um pacote de 21 livros, que você tem hoje praticamente de graça, outro elemento. Você nem precisa gastar dinheiro para ter isso, é muito barato e você consegue na internet até de graça os livros. Então você tem os livros à disposição, pode montar os grupos, e você vai com isso descobrindo a beleza do pensamento de Kardec, e um ajudando o outro. Porque se a gente não tem o hábito de estudar sozinho, nada como um companheiro, amigos, que você cria aquele ambiente prazeroso para estudar. Eu dizia muito, para os jovens, ainda digo quando eu me reúno com jovens, gente, vocês se encontram no final de semana para jogar. Às vezes jovens que se encontram para fazer joguinhos de computador. Vocês se encontram finais de semana para poder jogar futebol. Vocês se encontram para fazer um churrasco. Vocês se encontram para ir num clube. Por que também vocês não podem se encontrar para estudar em conjunto? Quer dizer, por que o estudo também não é um elemento de prazer nesse processo? Imagina estudar Kardec. Poxa, hoje ao invés de jogar futebol, ao invés de jogar, nós vamos tirar 1 hora aqui para estudar. 1 hora por semana. Que eu tirasse no meu sábado, no meu domingo, não vai prejudicar o meu futebol, o meu passeio, vai ser um prazer a mais que a gente vai construindo. E com Kardec você tem essa vantagem, é uma obra profunda e simples, rica, é uma fonte inesgotável, você começa a mergulhar e não para de aprender. Então, eu sempre digo, vocês se reúnam 3, 4, 5 amigos, façam isso, vocês vão criando o hábito de estudar, e de estudar um grande autor, um autor que escreve bem. Você falou de ir à casa espírita para escutar uma palestra e, aliado com o conhecimento espírita, o que essas palestras, de repente, Milton, podem auxiliar as pessoas que estão, por vezes, passando por momentos de aflição, que buscam um centro espírita para o seu esclarecimento? O que você acha que pode contribuir para a melhora dessas pessoas, Milton? Olha, a doutrina espírita, Coelho, conforme você sabe, ela se destina... Kardec fala claramente isso, né? O objetivo da doutrina, do estudo, é melhorar o homem, melhorar a sociedade e atender o homem dentro do assunto de ordem moral, do desconforto moral. E claro que o esclarecimento espírita, ele preenche essa necessidade, com certeza preenche essa necessidade. As palestras espíritas são motivadoras, desde que tematicamente dentro da obra
kardeciana, desde que seja assim. Porque, às vezes, por descuido, a casa espírita acaba também programando palestrantes que contradizem o que está escrito na doutrina espírita. E isso, ao invés de clarear, acaba confundindo a opinião pública. Eu penso desta maneira. E, então, quando o palestrante ele tem condições favoráveis, com conhecimento espírita, ele conforta espiritualmente as pessoas e responde às necessidades íntimas de cada um, das dúvidas, porque toda pessoa tem certas dúvidas, ou poucas ou muitas, mas tem. E quando há esse esclarecimento, ajuda bastante. E essas questões de ordem moral que muitas vezes as pessoas passam no dia a dia, são importantes. A doutrina traz muita coisa nesse sentido que pode ajudar muita gente, né? Claro, porque é o conhecimento o elemento fundamental para libertar a gente da gente mesmo. Os grandes filósofos vão dizer que o papel do conhecimento, que vem pela filosofia ou pela ciência, é ele nos libertar de nós mesmos. Porque veja em que sentido eles costumam dizer isso. Porque como a verdade ela não tem compromisso conosco, a verdade é a verdade. Na medida em que eu a conheço, eu mudo o que eu sou. Porque se ela não estava em mim, por isso que eu a conheci, no momento em que ela passa a estar em mim, eu já sou outro. Porque agora eu já tenho uma verdade que eu não tinha. Então o papel do conhecimento é fazer essa transformação interior, mudar o indivíduo a partir daquilo que ele tinha. Então a ignorância que eu possuo é substituída agora por um conhecimento que eu não tinha. Então nesse processo de tirar do meu mundo interior aquilo que eu não sabia, aquilo que eu desconhecia, substituindo pela verdade, pelo conhecimento. Isso faz a minha renovação interior. Eu olho o mundo de forma diferente. Cada vez que eu sou modificado pela verdade que eu conheço, a minha leitura do mundo, das situações mudam. A minha capacidade de interagir sobre o mundo muda. A minha capacidade de interagir sobre as pessoas muda. Ou seja, na medida em que eu me mudo, eu transformo também o mundo à minha volta. Então, o papel do conhecimento é central para que o homem possa mudar-se, transformar-se. Por isso, os educadores definem a aprendizagem com uma mudança de si mesmo. Você aprende quando você muda o que você é. E esse é o papel do conhecimento, produzir uma mudança em você mesmo. Por vezes a gente fica falando da necessidade, que o planeta tem que mudar, tem muita coisa errada, tem muito problema e não sei o quê. Será que nessa renovação moral que cada um de nós pode fazer, a gente não vai ajudar na transformação do planeta? E não há outro caminho. O planeta não é um ser em abstrato que muda sozinho. A sociedade precisa mudar, mas a sociedade é o quê? A sociedade é um conceito. A sociedade só muda se nós mudarmos, o planeta só muda se nós mudarmos. Então não é alguma coisa que muda sem mim. E não adianta eu ficar esperando o milagre da mudança, como se fosse acontecer alguma coisa de fora que viesse mudar a sociedade e transformar a sociedade. Essa visão de ficar esperando algo de fora, um milagre, um salvador, alguma coisa que venha de fora a transformar, nos impede de avançar. Porque o mundo só muda se eu me mudo. O mundo só se transforma se eu me transformo. Então é um processo de transformação interior fundamental. Por exemplo, se eu não me transformar e as outras pessoas se transformarem, e pela transformação das pessoas mudarem o mundo, eu fiquei fora dessa mudança. Eu não vou ficar nesse mundo que outros fizeram. Eu tenho que construir o próprio mundo. Por isso que a gente brinca. Alguém fica esperando, o planeta vai mudar para o planeta regeneração. Sim, mas se eu não me mudo, eu não ficarei nele. Porque o processo de mudança que me coloca no lugar que eu devo estar. Isso é que a gente coloca a coisa assim como muito difícil, distante, né? Mas a gente não se a gente se coloca dentro de um grupo de pessoas, um grupo de estudo, seja lá como for, se nós não nos enquadramos, acontece exatamente aquilo que você falou, a gente acaba saindo fora daquele grupo, não é, Milton? Mas a transformação já está ocorrendo. Esse é o papel do Espiritismo. Ele é fomentador e fermentador. Isso já está ocorrendo. Só que não na proporção que nós gostaríamos que fosse, ou que queremos, ou no momento em que desejamos, porque esse é um fenômeno natural.
Mas decorre também do empenho das pessoas. Mas né? está vendo. Mas eu acho que todo mundo quer que a coisa mude rápido, mas nós não queremos mudar nós, né? Na mesma velocidade. Na mesma velocidade. A Todo mundo tem que mudar e o planeta. Nós temos que, vamos devagar, que está tudo A bem. lei né? de evolução é inexorável. Então ela ocorre, tem o seu ritmo de acordo com o pensamento, a inteligência e a vontade dos espíritos que estão fazendo isso. Que estão envolvidos nesse momento no planeta, sobretudo, né? Mas eu acho que se houvesse um pouquinho mais de empenho de cada um de nós, essa coisa poderia ser acelerada? Pode sim. Aliás, os espíritos dizem isso a Allan Kardec, não é, Cláudio? Exatamente. Agora veja bem, todo o processo de mudança é intransferível. É sempre nossa própria mudança. Por isso é que a gente diz o seguinte, você não consegue terceirizar a aprendizagem. Por exemplo, eu posso comprar roupa, posso comprar livro, posso comprar ensino, mas não posso comprar aprendizagem. Você paga a escola, mas você não pode não aprender, A né? aprendizagem é esforço próprio, é realização interior. Então eu posso comprar todos os livros, posso pagar os melhores professores e assim não aprender. Porque depende do meu esforço, do meu empenho, da minha dedicação. Todo mundo moral da criatura é patrimônio dela. As virtudes não se compram, são conquistas pelo esforço de cada um. E são as virtudes que nos colocam em mundos melhores, em contextos melhores. Como eu não posso comprar isso nem terceirizar, é uma realização exclusiva minha, intransferível. Se eu não fizer a minha parte, não adianta que os outros façam. Adianta para eles, mas para mim não. Então, se outras pessoas aprendem, se outras pessoas se renovam moralmente, mérito delas. Elas vão colher os frutos dessa melhora. Mas isso não vai ter implicações em mim. Eu só vou viver os frutos da virtude que eu conquistar e não que você conquistar. Então, se você se esforça, se você aprende, se você cresce com ele, você vai viver os louros, as alegrias dessa felicidade. E se eu ficar daqui só olhando para você, te admirando, olha que bacana, o coelho, pessoa admirável, e eu não fizer esse mesmo esforço, eu não vou receber os méritos que você merece. E se por acaso essa mudança fizer com que um planeta fique melhor, eu não mereço esse planeta. Eu irei para outro. Porque o planeta será a função daquilo que eu sou. Então, a conquista das virtudes do conhecimento é intransferível. Eu não posso comprar, eu não posso terceirizar. Então, se eu não faço esse esforço, eu não aprendo. Se eu não aprendo, eu não recebo o mérito da conquista desse conhecimento. Então, não tem saída em espiritismo. Ou você faz o próprio esforço de conquista de aprendizagem, ou os outros vão ter o benefício da aprendizagem que eles exerceram. E você vai ganhar o que você fez. Por isso diz o Cristo a cada um segundo as suas obras. Veja, não é a cada um segundo para mim o que é o resultado das suas obras, é a cada um segundo suas próprias obras. E não a cada um segundo as obras do Coelho, ou segundo as obras do Milton. O que o Milton e o que o Coelho fizer serão beneficiados eles mesmos. Então eu tenho que beneficiar da minha própria obra. É aquela parábola das viúvas, das noivas com a lanterna. Cada um tinha que ter o próprio óleo para manter acesa a chama para que o noivo pudesse localizá-las. Eu não podia pegar emprestado o óleo, a sua lanterna. Cada um tem a iluminação interior. Então é conquista minha, é valor meu. Isso o Espiritismo nos mostra e não ilude ninguém. Não se pode comprar virtude, não se pode terceirizar progresso. É uma conquista que vai acontecer sempre, como lembrou Milton. Cedo ou tarde eu aprendo, mas pode ser demorado. Se eu demoro, mais distante fico da felicidade. Mas, mais uma vez, isso depende exclusivamente do nosso empenho, não é, Milton? Às vezes a gente fica esperando o mundo mudar, como já falamos, e nós ficamos parados. Como é que pode isso? E o Espiritismo, como você mencionou, é progressista. A vontade é um atributo essencial do espírito. Agora, existem as motivações da vontade. Descobri-las é que cada um tem que examinar. O Espiritismo é uma proposta de vida, não é? E essas coisas da encarnação, nós sabemos, às vezes, ouvimos, o Espiritismo explica por que estamos aqui. E as pessoas ouvem isso e não se preocupam muito, às vezes. Fica um negócio meio vago. Nós estamos aqui, afinal, segundo o Espiritismo, para quê, Cosme? Muito boa a sua pergunta. Os filósofos costumam utilizar uma expressão muito curiosa quando eles vão falar de uma ciência ou de uma filosofia. Eles dizem assim,
essa ciência ou essa filosofia é para pegar ou largar. Não, e Jesus tinha uma expressão muito metaforicamente mais rica: você não pode ser morno. Pegar ou largar significa que na medida em que você pega uma ciência, você tem que pegar mesmo. Ou você leva ela a sério, ou não adianta nada. Por exemplo, se você estuda uma ciência qualquer que te explica como cuidar da saúde do corpo, que certos alimentos fazem mal, que o exercício é importante, isso é para pegar ou largar. Não dá para você, eu não vou... Não dá, você não pode ter meio termo. Ou eu aceito que determinadas substâncias vão me causar doenças, que determinadas condutas não fazem bem para a saúde, não dá para ficar no meio termo. Se eu contrariar essas condutas, eu vou ficar doente mesmo, eu vou adoecer mesmo. Então é preto no branco. Então quando você pega uma doutrina como o Espiritismo, que mostra para você o que é você, como a vida continua, por que ela continua, de que maneira ela continua, você não pode ser morno. Ou pega isso e leva a sério, não adianta nada. É como você ter os recursos de uma ciência e não usa. Você conhecer eletricidade, estudar tudo aquilo que a física lhe dá da eletricidade e não faz uso disso. Se não fizéssemos uso, não teríamos a televisão, o microfone, não teríamos nada disso. Foram pessoas que levaram a sério esse conhecimento conquistado pelas ciências que fizeram as coisas acontecer. Então eu tenho que levar a sério, não dá para ficar meio termo, morno. A vida continua, mas... Ou ela continua ou ela não continua. Se ela continua e as implicações para essa continuidade são essas, ou eu levo isso a sério ou eu vou sofrer as consequências. Se eu não levo a sério, eu não vou aproveitar o conhecimento que essa ciência nos dá. Vou dar um exemplo bem concreto para sairmos do abstrato. Por exemplo, o Espiritismo mostra a importância e o valor da prece. Mas não da prece como elemento da ciência espírita. A prece é demonstrada por um Kardec como um poderoso auxiliar no equilíbrio da alma. É pela prece que você se sintoniza com o seu anjo guardião, que lhe inspira, que lhe dá orientações sobre sua vida, que lhe ajuda a tomar as decisões morais, que lhe ajuda a enfrentar você mesmo. Quer dizer, isso é fato da ciência espírita, é um resultado da ciência espírita. Então, se eu sei o poder da prece, o que ela significa e de que maneira ela deve ser feita, que Kardec tenha um cuidado. Qual a prece? Qual é a sua eficácia? De que maneira ela deve ser feita para ter essa eficácia? Quando ela dá resultado? Ou seja, isso são informações da ciência espírita. Agora imagina que eu não use. Quer dizer, se eu tenho esse conhecimento colocado como elemento forte da doutrina espírita, eu tenho que usá-lo. Porque senão seria como saber que determinada vitamina faz bem para a saúde e não tomar. Se eu sei que determinada vitamina faz bem para a saúde e eu quero ficar saudável, eu tomo. Se eu não tomo, então eu não quero ficar saudável. Então saber disso significa que eu tenho um compromisso com isso. Então eu vou orar. Eu vou orar, fazer a prece segundo o que o Espiritismo recomenda, na forma e na eficácia que o Espiritismo explica. Aí eu vou orar para o meu anjo de guarda, vou fazer da oração um instrumento poderoso para mim, porque eu sei que ela é. Então, neste momento, eu estou levando a sério um conhecimento da ciência espírita. Só se leva a sério quando você o pratica, sabendo das consequências que essa prática lhe proporciona. Então, esse é o Espiritismo, orientações precisas para uma vida melhor. E dentro dessa questão das consequências, meu amigo Milton, nós também temos uma outra lei natural que Kardec nos ensina. O Espiritismo apresenta a lei de causa e efeito. Que por vezes os efeitos a gente sente aqui ainda encarnado, né? E por vezes o efeito vai ser lá quando retornarmos ao mundo espiritual. A interpretação dos efeitos também depende de um estudo. A pessoa precisa conhecer os fundamentos da doutrina espírita para compreender exatamente esse... E o espírito vai aprendendo assim, ele vai errando cada vez menos, porque ele vai percebendo que através dos efeitos ele precisa corrigir as causas. Veja que a coisa é muito interessante e bonita até na trajetória de evolução do espírito. Isso acontece naturalmente. Mas com conhecimento nós podemos melhorar a qualidade e apressar, conforme disse o Márcio muito bem. E essa questão a gente esquece que tudo isso faz parte da lei de causa e efeito, que foi Deus quem criou, né? E é natural que isso ocorra. Por vezes a gente acha que tem espírito que fica marcando o passo, mas ele pelo menos um pouquinho acaba andando, né, Cosa? Claro, o progresso, pelo menos intelectual, ocorre sempre. Você nunca deixa de aprender.
sempre o conhecimento se faz. O ritmo dele é que depende de você. A gente costuma dizer na pedagogia, você pode pegar o pior professor, a pior metodologia e aplicar a uma pessoa, ele sempre vai aprender. O problema é a quantidade da aprendizagem, o ritmo. Quer dizer, se a metodologia é ruim, se o material didático, se as técnicas, se a motivação não for adequada, ele vai aprender menos, mas nunca é zero a aprendizagem. Ela sempre ocorre. Claro, se você está muito motivado, se empenha, se esforça, o método é adequado, toda a estrutura em volta para provocar a aprendizagem é a melhor, sua taxa de aprendizagem, quer dizer, a velocidade com que você aprende e a quantidade que você aprende é maior. Mas a aprendizagem nunca é zero. Como ela nunca é zero, o espírito sempre avança do ponto de vista intelectual. Nunca ele deixa de aprender. Só que enquanto uns aprendem a somar 2 mais 2, os outros já estão fazendo cálculo diferencial e integral. Ou seja, um já saiu do beabá e já está muito lá na frente, porque ele foi num ritmo muito mais rápido. Esse ritmo que depende da vontade, da liberdade de cada um escolher o ritmo que quer aprender. Então, o progresso, diz Kardec, intelectual vai ocorrer sempre. Então, na medida em que o progresso intelectual vai ocorrendo, cedo ou tarde o progresso moral vai acontecer. Porque o progresso intelectual, cedo ou tarde, provoca na alma a necessidade da reforma moral. Só que isso pode demorar. Esse cedo ou tarde, enquanto um espírito demora 20 encarnações para aprender uma coisa, o outro pode demorar 1000, 10.000. Então, um pode aprender 1 milhão de anos, o outro pode demorar 1 bilhão de anos. Esse tempo e esse ritmo depende do esforço, da vontade de cada um. Você fala, bom, mas se todo mundo é imortal e se todos os espíritos vão aprender, por que preocupar com o ritmo? Porque a felicidade vem junto. Esse que aprendeu 1 milhão de anos já está muito mais feliz do que aquele que vai demorar 1 bilhão de anos. Então, a escolha é sua. Quer adiar a felicidade? Demore mais em aprender. Por comparação, Jesus de Nazaré. Nós estamos somando 2 mais 2 ainda, né? Estamos somando 2 mais 2. E Jesus de Nazaré já está passos à frente, muitos, né, Milton? Motivado, né? E nós precisamos motivar. Essa é a razão do nosso trabalho. Nosso trabalho é de divulgação da doutrina espírita, através das obras de Allan Kardec, para motivar as pessoas a lerem, estudarem, aprenderem com um pouco mais de eficiência e eficácia. Não é isso, Costa? É isso mesmo, o Milton está certo. Quer dizer, e Kardec tem essa capacidade. Por isso a gente responde dizendo, por que Kardec? Porque não há em Espiritismo outro autor mais simples e mais profundo e mais completo. Nós temos obras espíritas diversas, de vários autores, mas nenhum conseguiu ter a abrangência, a clareza, a completude, a racionalidade, a coerência que Allan Kardec tem. E a gente sempre diz, se você quer ler outros autores, você pode e até deve ler. Mas você só vai conseguir comparar esses autores para saber até que ponto esses autores estão coerente, consistente com esse espiritismo depois que você estudar Kardec. É muito parecido com o que ocorre numa ciência. Se a pessoa quer começar a discutir relatividade, uma teoria fundamental de Einstein, vai ter que ler o que o Einstein colocou. Claro. Mesmo que você não leia diretamente os textos dele, você vai ler autores que pegaram o texto dele e escreveram sobre aquela teoria dele de uma forma que você possa estudar. Mas sem mergulhar na teoria da relatividade, você não pode querer questioná-la, criticá-la, compará-la com uma outra. Você tem que conhecê-la primeiro. Então não há como você conhecer Espiritismo sem mergulhar nas obras de Kardec. São as obras mais profundas, mais ricas. Você mergulha no pensamento kardeciano e vai lendo outros autores e vai sempre comparando. E você vai perceber que quando você compara, você ainda mais realça a grandiosidade do pensamento kardeciano. E essa comparação te ajuda a separar o que nesses autores você deve continuar aceitando, o que significa coerência com a proposta kardeciana e o que está contra, para que você possa saber que alguns autores, espíritos e homens, criaram seus sistemas que divergem do sistema kardeciano. Você só vai saber isso se você conhecer a proposta de Allan Kardec. Então você vai conhecer, esse autor emitiu um pensamento que não bate com a lógica, com a coerência de Allan Kardec. Você só vai saber isso se você conhecer o pensamento kardeciano. Porque toda a literatura de qualquer ciência é muito vasta.
Mesmo nas ciências consagradas na academia, há livros que falam coisas equivocadas, que contrariam a ciência consagrada, de autores que colocaram suas propostas. Mas você só vai saber que isso está contrariando a física, por exemplo, a mecânica quântica ou a relatividade, se você conhecer essas teorias. O mesmo vale para a ciência e para a filosofia espírita. Sem mergulhar no pensamento kardeciano, você sequer tem condições de avaliar o que está sendo produzido. Aí você tem lá uma comunicação, um livro psicografado, e você não sabe se aquele livro está consistente com aquilo que Kardec muito bem demonstrou e fundamentou. Por que você não sabe? Porque você não estudou Kardec. Aí você fica sem saber. E como há muito na literatura de posições diferentes e contraditórias entre si, então você tem um volume de milhares de obras na literatura espírita, obras dizendo o contrário de outras obras, obras entrando em choque com outras obras, propostas que não batem entre si. Como é que você vai saber como fazer a escolha? Você tem que ter algum padrão de comparação, algum ponto de referência. Esse ponto de referência está na obra de Kardec. E precisa sempre comparar. É inevitável essa necessidade de comparar todos os outros autores com o conteúdo das obras de Allan Kardec. Só assim a gente fica conhecendo a realidade do pensamento de um e de outro. Porque senão nós corremos o risco de aceitar ideias extravagantes que estão em contradição com os ensinamentos da doutrina espírita, como se fossem ensinamentos espíritas. E Kardec teve essa preocupação até de quando formulou a doutrina espírita, de checar as informações, não foi isso? O controle universal. Claro, isso aí conforme diz o Massi, a ciência espírita, ela usa de uma metodologia. Kardec, todos nós sabemos, era metódico nesse particular. E ele então fazia realmente esse trabalho de consenso universal, né? Esse é o termo que ele usa lá. E você vai aprendendo a fazer essa análise racional, essa análise a partir dos estudos e das experiências de Kardec, para você adquirir essa habilidade de perceber como o conhecimento espírita se formou com ele, de que maneira ele foi construindo este conhecimento ao longo de mais de 10 anos de trabalho. Por isso é importante, por exemplo, você estudar a Revista Espírita, onde Kardec descreve como esse conhecimento espírita foi sendo construído ao longo do tempo e de que maneira essa solidez extraordinária de sua obra foi construída. Então você vai aprendendo com ele, não apenas o conhecimento, mas o próprio método. O método de aprofundar o conhecimento, de fazer a investigação. Então ele é o grande autor. Você tem que aprender com ele até para poder julgar e avaliar outros autores. Kardec escreveu um último livro que as pessoas pouco conhecem, porque ele é pouco divulgado, chama-se Catálogo Racional. É um livro escrito em janeiro de 1869, lembrando que ele desencarnou em março. Então, pouco antes dele morrer, ele publicou um catálogo, que é um catálogo que deveria ser a biblioteca dos espíritas. E ele coloca lá a biblioteca que deveria ser lida. Então, ele às vezes coloca um livro e faz um pequeno comentário desse livro no catálogo. E você percebe ali que ele organiza as obras, ele vai colocar obras diversas, e ele coloca muitas obras que apresentam pensamentos contrários ao que ele estava propondo. Ele não estava querendo que você só estudasse Kardec. Não era essa a proposta dele, que você só lesse Kardec. Nunca. A gente que defende a proposta Kardec, não estamos querendo que as pessoas só leem Kardec. Longe de nós, isso seria contrariar o próprio Kardec. Kardec manda você ler de tudo. Ele diz os prós e os contra. A gente tem que ler os autores que divulgam e que interpretam de forma adequada o pensamento kardeciano daqueles outros que são contra, para que você possa tomar a decisão. Toda a ciência é assim. Você precisa descobrir as diversas opiniões para que você possa entender qual é a mais adequada. Você vai aprendendo a separar o joio do trigo, olhando para o joio e olhando para o trigo. Ninguém aprende a separar o joio do trigo olhando só para o trigo. Se você não tiver joio, você não aprende a separar. Então Kardec vai nesse catálogo, por exemplo, colocar várias obras contra o espiritismo e ele recomenda a leitura e faz o comentário. Essa obra aqui apresenta doutrinas contrárias à proposta espírita, mas ele recomenda que você estude, que você leia. E ele faz isso na revista o tempo inteiro. Ele recomenda que você leia aqueles autores que apresentam sistemas
ou propostas diferentes da que ele está apresentando. Mas o que não pode é você ler esses autores e não ler Kardec. É o que está acontecendo muito. As pessoas leem toda a produção mediúnica de determinado médium e não lê Kardec. Então, claro que ela deve ler a produção mediúnica de todos os livros que ela puder ler, mas também tem que ler Kardec, senão ela não sabe comparar. Quer dizer, ela não estuda Kardec e lê tudo mais. É como se alguém fosse querer criticar a relatividade sem estudar os trabalhos que deram origem a essa teoria. Não faz muito sentido. Então, na verdade, a gente tem que ler de tudo, os prós e os contras. Mas para que eu possa ler de tudo, eu tenho que ter a base dessa ciência, para que eu possa comparar. Por isso a nossa defesa, minha, do Milton, de você, da gente defender o estudo de Kardec. Você estuda Kardec e lê tudo mais que você conseguir ler pró, contra o seu pensamento, para você saber refletir e saber fazer as devidas escolhas. Esse livro já tem edição em língua portuguesa. Portuguesa. Né? Então, exatamente. A gente tem também no site do IPEAC lá o catálogo racional, para quem quiser fazer também a consulta em português. Então essa obra é importante para mostrar que Kardec não era ingênuo, ele não mandou você ler só as obras dele, ele mandou você ler de tudo, investigar de tudo, e ele faz questão de dar, inclusive, a lista dos livros contrários que ele recomenda você ler. É uma lista enorme de livros, de artigos, ele é muito lúcido, como todo grande pensador, missionário importante, que veio com a missão de fazer com que a humanidade avance. Liberdade de consciência. Você tem que ter a sua liberdade de entender o que você quer, a verdade está aí exposta, você tem que discutir, analisar, você tem que aprender a fazer isso. Então, essa liberdade que ele sempre pautou. Então, nós somos defensores das obras de Kardec, mas não somos defensores de que você só deve ler Kardec. Longe de nós, isso seria contrariar o próprio Kardec. Leia o máximo que puder, mas lendo Kardec. O que não pode é ler de tudo e esqueça de Kardec e vou querer discutir espiritismo. Como é que eu vou falar de espiritismo sem ter conhecido Allan Kardec? Então eu tenho que estudar Kardec e ler tudo mais que me chegar às mãos, pró, contra, para que eu possa ter condições até de perceber a grandiosidade do pensamento kardeciano. Que quando eu leio argumentos contrários, eu falo, meu Deus, como Kardec é muito mais rico. O argumento kardeciano é mais notável, mais bem construído do que esse. Então eu tenho que ler até para saber disso. Eu costumo ler muitos materialistas notáveis. Existem hoje no mundo inteiro, e existiram ao longo de toda a história da humanidade, pensadores materialistas incríveis, com argumentos extraordinários. Eu adoro ler, porque eu digo assim, se eu consigo resistir aos argumentos dos materialistas contra a tese do espírito, contra a tese de Deus, se eu consigo mostrar que Kardec é capaz de enfrentar esses argumentos, mais lindo fica Kardec. Então eu gosto de ler Bertrand Russell, um filósofo materialista extraordinário, Spinoza, que pensador admirável. São pensadores que não aceitam a tese, são contra a tese do espírito, a tese de Deus e outras teses. Mas são pensadores que raciocinam, que fazem você pensar, você aprende muito com eles. Então é importante você ler pessoas que pensam o contrário, que divergem, para que você possa aprender até a comparar com o pensamento kardeciano. O Cosme citou há pouco, o site do IPEAC é Instituto de Pesquisas Espíritas Allan Kardec, né? É ipeak.com.br. Lá você vai encontrar toda a obra de Kardec, relacionado por temas, para quem quer conhecer a doutrina espírita, é bastante interessante, é um site bastante rico com conteúdo. Meus amigos, Milton e Cosme, foi uma alegria estar juntos aqui. Suas despedidas, meu caro Milton, aos nossos amigos. Tá bem, então agora vamos nos dirigir aqui aos nossos espectadores. É né? isso. Então, olha, muito obrigado pelo convite, obrigado por participar aqui junto do Cosme. Temos essa felicidade desse encontro e desejar a todos aí que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meu amigo Cosme. Mesma coisa, Milton. Queria agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Kardec, é sempre uma alegria, e convidar a todos que estudemos Kardec. Esse é o grande propósito do nosso trabalho aqui, divulgar Kardec, estimulando as pessoas a estudar esse grande autor, independentemente de tudo mais que vocês estudem. Coloque na lista Kardec entre todos os livros que vocês, espíritas e não espíritas, gostam de estudar sobre literatura espírita, não deixe de ter na lista Allan Kardec. É o autor
que a gente tem que aprender muito com ele e certamente vamos aprender sempre. O grande, o maior de todos os autores espíritas que a humanidade recebeu de presente da providência divina, nos colocando esse espírito tão evoluído para que a gente pudesse aprender com ele. Muito obrigado a todos, com carinho, até uma outra oportunidade. A vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado, e nós esperamos no futuro breve poder fazer outros encontros, tratar aqui destes temas ligados sempre à doutrina espírita, para aprendermos até nós mesmos, né, um pouco mais com a experiência de cada um. O nosso abraço e até lá.